esquece os dois anteriores e se concentra no central aqui, que é o verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí se elabora todo um discurso em cima do fazer discípulos. Mas, como a gente está trabalhando a questão do contexto, vamos pegar o verso 18 primeiramente e depois o versículo 20. Então, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então veja bem, aqui ele introduz esse tema do fazer discípulos. E essa ordem que ele dá para os seus discípulos de ir, ela é precedida de uma questão chamada autoridade. Só pode enviar alguém aquele que tem autoridade. No contexto espiritual, religioso, só pode enviar alguém para fazer a obra de Deus aquele que tem autoridade. Então veja bem, a razão do verso 19 é o verso 18. Então eu tenho que dar uma atenção muito especial ao verso 18. Sem ele não existia o verso 19. Então grave esta frase que eu vou dizer para vocês. Na questão da investigação contextual, o que precede é a razão do que cede, ou do que sucede, do que vai depois. Entendeu? Geralmente é assim. O que antecede é a razão, é a base daquilo que vai suceder, daquilo que vai acontecer. O que precede é a razão do que sucede. Agora veja bem, no verso 18, nós temos uma pessoa aqui que tem autoridade para enviar. E essa pessoa é Jesus. Então o foco da grande comissão, por incrível que pareça, não é o verso 19. A força não é o verso 19. É o verso 18. É Jesus. A ênfase é o 18. O 19 é uma consequência. Geralmente se deve ao contrário, né? Não é? Tá bem? Então, é mistério, é necessário que a gente cavuque um pouco o verso 18 para, entendendo bem o 18, saber qual é a razão do verso 19. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade eu recebi no céu e na terra. Então, quero explorar com vocês um pouquinho essa questão da autoridade de Jesus. Ele recebe autoridade no céu e recebe autoridade na terra. O que é isso? O livro de Mateus, ele trabalha muito, mas muito essa questão, porque ele foi escrito, o livro de Mateus foi escrito tendo como eixo, como coração, como questão central, o rei e o reino. Tá? Então aqui eu já estou ampliando um pouco mais a questão. O livro de Mateus foi escrito com que propósito? Mostrar o rei e o seu reino. Dentro dessa visão, veja comigo lá
no início do livro de Mateus, capítulo de número 1. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tá? Não perca isso em memória. O capítulo 1, logo no primeiro verso, na primeira linha, tem um detalhe importante. Livro da genealogia de Jesus. Genealogia tem a ver com início, com linhagem. Então vai dizer aqui de onde Jesus veio. Tá? De onde ele veio. E vindo, quem ele era. No verso 18, fala do seu nascimento. O seu nascimento foi assim, 2 pontos. Aí descreve Maria, sua mãe, desposada com José, era noiva de José. Achou-se grávida. De repente se viu grávida. Como é que foi isso? Foi pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Então veja que Jesus ele está vindo lá de cima. Ele está vindo do reino de Deus. O Espírito Santo faz com que ele nasça no ventre de Maria. No versículo 20, lá na parte final do verso 20, o anjo apareceu em sonho para José e disse para ele não ficar com medo. Vamos ver o verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José ficou muito zangado, muito atormentado com a ideia de que Maria, sua noiva, estava grávida e que não era dele. Não era seu filho. Qualquer homem ficaria. E ele não sabia a origem disso. Então ele foi para casa, não querendo difamá-la, não querendo ridicularizá-la, porque na época havia a tradição de que, caso isso acontecesse, a parte inocente poderia colocar essa pessoa ao ridículo mesmo e até apedrejar, sem dúvida nenhuma. Então ele, não querendo que ela sofresse as consequências, ele se retirou da presença dela, desatou o noivado, foi para a casa dele, começou a pensar em tudo, adormeceu, dormiu, teve um sonho. Deus enviou o anjo Gabriel, e conversou com ele em sonho e explicou para ele: calma, porque Maria, tua mulher, que já era considerado, casados, quando chegava no período de noivado, já era irreversível, não tinha volta. Desposamento é isso. Desposamento tudo está certo, 100% certo para o casamento. Só não moravam juntos, tá? Não se coabitavam. Então o anjo falou: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aí José entende. O anjo explica um pouco mais: ela dará à luz um filho, diz o verso 21, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O termo Jesus significa Salvador mesmo, tá? Quando você lê Jesus na Bíblia, Jesus, está dizendo Salvador, Salvador, Salvador. O Salvador prometido pelos profetas lá do Antigo Testamento. E o verso 22 em diante explica por que isso aconteceu. Para se cumprir a profecia, especialmente de Isaías, diz o verso 23: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho.
será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ó, aqui nós estamos trabalhando a origem. Jesus Cristo, ele veio do céu para essa terra. Ele é Deus. Ele não é um ser inferior. E ele é considerado rei. Só rei tem autoridade para determinar: faça isso, faça aquilo outro. Então, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, estamos entendendo a primeira questão, que é céu, que tem a ver com a sua origem. Ele é Deus que veio aqui. E o Evangelho de Mateus vai dizer que ele é o rei. Tá? Olha lá o capítulo de número 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Só o rei era adorado. Só o rei recebia os presentes na adoração. Só o rei era reverenciado de joelhos. Então, os magos que conheciam as profecias de Moisés entenderam que era a época do nascimento do rei dos judeus. E eles vieram do Oriente a Jerusalém para adorar o rei dos judeus. Eles sabiam que era o prometido ou eles supunham? Não, sabiam. Trouxeram inclusive os presentes. E no verso 6, o escritor ele vai reproduzir a profecia de Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá, observe bem, o guia que há de apacentar a meu povo Israel. A partir daqui, a gente vai começar a verificar que esse rei que nasceu, ele é pastor. E ele, diferentemente dos pastores de Israel, ele apacenta o povo de Israel corretamente, como pede a palavra de Deus no Antigo Testamento. Ele não é um falso pastor, ele é o verdadeiro pastor. Então você tem o rei do céu e o pastor. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Percebam bem. Só que ele não podia sair mesmo já consciente de que ele é o Redentor. Ele não podia já sair assim, fazendo a obra. Ele tinha que passar por um processo de reconhecimento geral de que ele, a partir daquele instante, tinha a autoridade para fazer o pastoreio. E isso vai estar colocado para a gente no capítulo 3. O capítulo 3, a partir do versículo 13, tem o batismo dele. E aqui você tem o marco visível, a marca visível e audível da autoridade que ele recebe na terra. Tá? Todo mundo percebe pela observação
e pela audição que ele está recebendo uma autoridade para realizar a obra do pastoreio. E a partir dali ele sai e executa a obra do pastoreio. Vamos ver? Verso 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, lhe dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraste. Então aqui nós temos três coisas importantes que revelam a chegada do reino e do rei. Três coisas importantes que na compreensão judaico-rabínica era inegável. Verso 16. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Os céus se abriram. O céu foi rasgado, como diz Marcos, o Evangelho de Marcos, que trata do assunto paralelo. Diz que o céu foi rasgado assim, ó, ao meio. Semelhantemente a essa cena de rasgar o céu ao meio, você tem a cortina do santuário sendo rasgada, e você tem o mar vermelho sendo rasgado. São questões similares em contextos diferentes, mas só para vocês entenderem que isso aqui não é uma coisa colocada assim sem significado. O céu se abriu, o céu se rasgou com um propósito: descer de lá o Espírito Santo. E a cena deveria ser visível aos olhos da multidão que ali estava, tanto a multidão do povo quanto os líderes. E todos eles observariam que este que ali estava diante de João Batista estava recebendo uma autoridade, uma unção do céu para realizar uma tarefa na terra. Então os céus se abriram e diz que viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Todo mundo viu a cena. Era a cena de unção, e a unção da autoridade. E agora, para complementar essa autoridade recebida, vem a voz do Pai, de Deus. Este aí é meu filho. Todo mundo ouviu a voz. Todo mundo viu a cena do Espírito Santo pousando sobre ele na forma de pomba, e todo mundo ouviu a voz. Quando a gente pega o Evangelho de Lucas, que trata do mesmo assunto, diz que havia uma multidão de pessoas, havia também sacerdotes, anciãos, doutores da lei, todo mundo viu a cena. Então ele fazia a obra na terra com autoridade mesmo, autoridade conferida a ele. E ninguém tinha autorização legal para acusá-lo de farsante. E quando o faziam de maneira mentirosa, injusta e com intento condenativo, diabólico. A partir daqui, ele sai, levado pelo Espírito Santo, e vai para o deserto. Lá no deserto, ele tem um embate depois dos 40 dias de jejum. Aparece para ele um falso rei, com uma proposta falsa: eu vou dar para você a autoridade que eu recebi, se você se ajoelhar diante de mim. E Jesus então nega e diz: somente a Deus devemos adorar.
nesse embate, Jesus vence. Vencendo, ele avança na obra de Deus. Sai do deserto, entra na sinagoga de Nazaré, diz o verso 12, capítulo 4, verso 12, em diante até o verso 17. E lá no versículo de número 23, diz que ele passou a percorrer a Galileia. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então você tem Jesus Cristo aqui com esta dupla autoridade do céu e da terra. Ele veio de lá como rei e recebe agora visivelmente diante de todo mundo autorização. Então quando ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele está dizendo, eu tenho, somente eu, capacidade, autorização, autoridade para enviar vocês. Então podem ir tranquilos, sem receio, sem medo. Eu estou aqui por trás. Faz um pouco de sentido isso? Faz muito sentido, não faz? Você faz uma análise não periférica, mas ampla, né? E você consegue ter uma visão mais macro, né? Assim. E o texto que você está intentando apresentar, ele vai ter uma riqueza, ele vai ter uma beleza muito grande, ele vai edificar o ouvinte. Entendeu? O ponto principal aí que eu vejo é que você, nesses 3 versículos que a gente leu no começo, a gente tirou já de cara aí o foco dos enviados para quem envia. Exatamente, o foco está no comissionador, aquele que Ou seja, comissiona. a mensagem canaliza para Cristo, ou seja, cristocêntrico. Não adianta, o ser humano não é nada. O que nós temos hoje nos púlpitos são mensagens voltadas para o homem. Isso não edifica, não. Bom, isso é conversa para depois. Voltando um pouco para o capítulo 3, do versículo, deixa eu ver, versículo 16, que fala da parte que abriram os céus. Esses céus, quantos céus que a Bíblia ela menciona? Que fala que tem 3 céus, eu acho, né? Pode completar o raciocínio? Não, eu já li a respeito, né, que fala que tem 3 tipos de céus, né? Se não me engano, mais ou menos o raciocínio disso. Entendi já. Paulo falou que ele foi arrebatado até ao 3º céu, que entende-se como sendo o reino de Deus, a Nova Jerusalém, a paraíso. Então, quando fala céus, é exatamente a totalidade. Tá? Não é uma referência só ao nosso mundo aqui, que é o primeiro céu, ou ao segundo mundo, né, que é acima dos astros, mas aos céus, ou seja, a totalidade, tá? Paraíso para baixo. Tudo isso aí foi aberto. Agora, claro que a Bíblia não tece detalhes, né? A Bíblia não está preocupada em minudências. Dizer como que foi extinta a camada atmosférica para... Mesmo porque a mente hebraica, ela sempre foi muito prática e
crível. A mente grega não. A mente grega já é uma mente mais de questionamentos minuciosos. Por exemplo, Maria ficou grávida do Espírito Santo. Então, para a mente hebraica, isso basta. Agora, para a mente grega, não. Como foi isso? A pergunta é como? A mente hebraica é por quê? Por quê? Para salvar o povo. Mas como que ela ficou grávida? Como foi? O Espírito Santo teve relação física? Como é que foi isso? Quer saber esses detalhes que a Bíblia não se preocupou, né? Porque ela parte do pressuposto de que o povo escolhido de Deus é um povo que acredita na palavra de Deus como apresentada. O capítulo de número 7 de Mateus finaliza o primeiro sermão de Cristo, que é o Sermão do Monte. Então, observe bem, ele fazia basicamente 3 coisas com a autoridade que ele tinha. Ele pregava publicamente, ele ensinava a palavra de Deus. Há uma diferença, né? Pregar publicamente, você tem a cena de multidão. Ensinar, você tem a cena de círculo menor, como isso aqui. E ele curava as pessoas de todas as suas moléstias e doenças, que envolvem libertação demoníaca, cura física, libertação de surdos, cegos, mudos, ressurreição de pessoas e tal. Então, ele trabalhava em cima dessas 3 coisas aqui. Pregação pública, ensino particular e curas e libertações. Então aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7, tem o primeiro sermão dele, que começa em círculo pequeno, possivelmente, quando ele está na montanha e recebe os seus discípulos bem pertinho. Aí diz que ele começa a ensiná-los, diz o verso 2. E passou a ensiná-los, está escrito aqui. E aí ele fala das 9 bem-aventuranças e segue. Mas a multidão estava lá. E quando ele terminou de pregar para a multidão, o verso 28 e 29 diz que a multidão está paralisada, bebendo da sua sabedoria. E aí responde o porquê dessa atração que elas sentiam de estar com ele. Capítulo 7, verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem o quê? A autoridade. E não como os escribas. Já faz uma diferença entre um e outro, né? Como é o ensino? O ensino? Os escribas, eles citavam citações, o rabino tal, sabe? Esse termo aqui, autoridade, ele está muito ligado não é, mas está muito ligado, bem intimamente ligado ao termo mandamento. Então Jesus, ele era assim, ó, faça isso, faça aquilo outro, né? Ele não ficava divagando. Falava com convicção, né? Falava com convicção. É isso, com convicção. Verdade. Igual a comissão Verdade. Ide, né? Ide. Sim. Ou seja, ele era a fonte do próprio ensinamento. Né? Quando um rabino, por exemplo, eu posso estar produzindo, ensinando alguém, eu posso citar. O Cirilo disse isso, o Hernandes disse aquilo, mas ele não, ele é a própria fonte do conhecimento, sai dele. É diferente, né? Tanto é que aqui no próprio sermão, vamos ver várias vezes o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo. E aí ele vai e aprofunda a questão. Vocês ouviram isso, eu, porém, vos digo. Vocês ouviram aquilo, eu, porém, vos digo.
vamos dar um salto, porque eu creio que vocês já pegaram a ideia aí. Veja comigo o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Observe, mas falo como o Pai me ensinou. Por que Jesus está dizendo isso aqui? Que ele está falando não dele mesmo, mas do Pai. Porque passou a existir uma certa disputa de onde vem a autoridade deste aí para pregar, para realizar essas coisas todas. Essa questão está no capítulo 7 do Evangelho de João. Pega lá comigo. Verso 46. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. De onde vem tanta sabedoria? Já que ele não se assentou nos bancos escolares como nós assentamos. Então essa era a disputa. E aí ele vai dizer assim, ó: tudo que eu estou ensinando para vocês, a minha pregação, é fruto do meu Pai. Foi meu Pai que me ensinou, meu Pai que mandou eu falar isso, fazer isso. Essa é a autoridade que ele recebe do Pai, de Deus. Olha lá o versículo 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Eu falo das coisas que eu vi junto de meu Pai. Olha o 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Agora o capítulo 12, versículos de 40 em diante, mesmo Evangelho de João, só para a gente fechar essa parte e já caminhar lá para o nosso ponto, né? João qual? João capítulo 12, versículos de 37 ao 50. Vou fazer uma leitura. Pode fechar essa parte da questão de autoridade. 12, 37 a 40. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra
que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, certo? Mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito. Então Jesus ele pregava, ensinava aquilo que o Pai havia prescrito. Percebe que aqui você já tem um insight muito interessante da pregação. A pregação, verdadeiramente, pregação é aquilo que você prega, aquilo que está prescrito. Você não pode inventar nada. O pregador não pode inventar. Senão ele é um falso pregador. Faz muito sentido para a gente, né? A gente é enfermeiro, somos enfermeiros, né? Então a gente só medica com o que o médico prescreve. Prescrição. Imagina se você Às vezes eles até pedem, não dá para você fazer um mecanismo. se der um pipi, né? É, porque Você- se eu fizer o que o médico pediu e der alguma bucha, eu estou amparado pela lei, porque eu fiz o que o médico prescreveu. Agora, imagina eu fazendo um medicamento para o paciente que o médico aqui não está prescrito. A responsabilidade toda cai em cima de mim, porque aí eu não estou mais amparado. Então, para a gente, isso aí, essa palavra faz muito sentido, porque na hora a gente já consegue entender o que é uma prescrição. E mesmo que vocês não concordem, né? É, mesmo que eu não Tem concorde. situação que você pode não concordar, mas tem que obedecer o que está Exatamente. prescrito. Isso é muito ligado à honestidade, né? Ou seja, o pregador, o médico, sei lá, um enfermeiro, aquele que vai fazer alguma coisa em prol da vida, esse tem que fazer com honestidade. Ele não pode ultrapassar o que está escrito. Versículo 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Amém? Então veja bem, de onde é que veio a autoridade de Jesus? Né? Então veio do Pai. Ele estava lá, ele viu e ouviu. Aí ele veio para cá. Diante dos homens, ele recebe uma autorização visível e audível na cena batismal. E ele sai realizando a obra. Então, voltando a Mateus 28, vamos avançar e terminar a nossa aula, que tem o objetivo, não perca o objetivo de memória, de entender a importância do contexto. Mateus 28. Toda autoridade me foi dada no céu. 18, 19 e 20. É porque chegou aqui depois. Obrigado. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então veja bem, agora ele fala para os discípulos: ide. Quem atender o convite dele vai estar seguro nele. Vai estar amparado por ele, protegido por ele, guardado por ele, inspirado por ele, fortalecido por ele. Não faz sentido isso? Se você simplesmente chegar na igreja e começar a pular no púlpito e dizer, vocês têm que ir trabalhar. Não faz sentido. Agora, se você oferecer a base, por que eu tenho que ir? A pessoa vai dar a vida, porque Jesus é que armou toda essa estrada. Tanto é que Lucas, trabalhando a mesma questão, ele vai dizer assim, ó, quando Jesus enviou os 70 divididos em duplas, que fizeram o trabalho, voltaram e relataram para ele, alegremente fizeram isso, Jesus se pronunciou assim, eu via Satanás caindo do céu. Vocês não viram, mas eu vi. Ele estava endoidecido para que vocês não fizessem a obra como eu ordenei. Mas eu estava aqui por trás.
numa arena, numa batalha. Essa é a ideia do texto. E vocês foram na minha autoridade, eu dei autoridade para vocês, vocês foram na minha autoridade e os demônios eram expulsos. Quando ele fala que eles aparecem no céu, ele fala concernente no princípio, ou quando ele fala nesse ínterim, quando eles É um estavam... conflito mesmo, que entre o bem e o mal. Não é uma... Ah, tá. Não. Alguns aplicam lá para o início, né? Quando caiu um terço Já vai se referindo naquele... A obra maléfica do diabo mesmo, de querer boicotar a obra dele na terra. Atrapalhar, né? Interessante, né? Vamos lá. Então, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, E afirmou, né? Estou convosco. estou convosco. Autoridade, estou convosco. Agora nós vamos trabalhar a questão ide. Tá? Nós trabalhamos a autoridade e agora vamos trabalhar a questão ide. Essa questão aqui do verso 19 não é uma exclusividade desse versículo. E não é uma exclusividade do capítulo 28. E não é uma exclusividade do Novo Testamento. Então a pergunta é, quais são as raízes mais remotas do ide? Onde aparece pela primeira vez essa questão? Abraão, Abraão. sai da tua terra, da tua parentela. Deus apareceu para Abraão e disse, sai, vai. De ti farei uma grande nação. O primeiro ide está no Antigo Testamento. Então, na verdade, esse ide aqui, ele é uma extensão do primeiro ide. Agora, como nós estamos trabalhando o Evangelho de Mateus, vamos verificar o ide no Evangelho de Mateus. Apenas dei uma saidinha para vocês verem que o contexto, ele... né? Vamos ver agora esse ide no Evangelho de Mateus. Volta lá ao capítulo 1. E nós vamos ver o primeiro ide de Mateus, tá? O primeiro ide de Mateus. Verso 1, novamente. Livro da genealogia de Jesus. Para aí. Vai falar da origem, da linhagem, de onde ele veio. Então, o primeiro ide em Mateus está aqui. Ele foi enviado para cá. O Pai o enviou. E ele envia a nós. Exatamente. Então, o foco está em Cristo, sempre em Cristo. Ele foi o primeiro a ser enviado. Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Que deu o seu Filho, que enviou o seu Filho para morrer por nós. Aqui no capítulo 1, você tem essa questão apresentada através dessa belíssima história, que é a história da gravidez de Maria. Não se preocupe. Que é a história da gravidez. Aqui o cenário está montado dessa maneira. A Maria, menininha lá de 17, 18 anos de idade, escolhida por Deus para enviar Cristo. Faz com que fique grávida. Essa gravidez, ela foi preparada pelo Espírito Santo. Lá no livro de Hebreus está escrito que um corpo foi formado.
E a cena é aqui. Tá? Maria se achou naquele instante grávida do Espírito Santo. Diz o verso 18, como nós já lemos, vamos ler de novo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ele foi enviado. Tá? Ele foi enviado, nasceu no ventre de Maria. Lá no final do verso 18, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é o Espírito Santo. O início do Evangelho fala da genealogia. Genealogia. O que nele foi gerado é do Espírito Santo de Deus. Deus então desceu aqui. Deus veio para cá. Diz o verso 23. O nome dele é Deus conosco. Então Deus enviou Deus. Mas o capítulo 2, versículo 8, temos um rei usando a sua autoridade para enviar alguém também. Só que aqui é um envio malicioso, diabólico. Os magos vieram do Oriente para Jerusalém para adorar o rei que nasceu. O rei Herodes ficou sabendo, chamou os magos em particular numa sala, se fecharam com eles, se fechou com eles e enviou-os para que eles pudessem, entendendo onde estava localizado o menino, pudesse trazer para o rei as informações e o rei matar o menino. Porque a profecia é: vai nascer o rei dos judeus e vai libertar o povo. E o Herodes não queria. Eu queria matar o menino. Decretou morte para todos os garotos de 2 anos para baixo. Mas o anjo Gabriel, que havia aparecido para José em sonho, pegou Maria e José e levou para o Egito, escondeu lá. Quando terminou o decreto, período, voltou, com a família. Aqui no verso 8, capítulo 2, verso 8, temos um envio, temos um rei enviando homens com um intento malicioso. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide. A Almeida, revista atualizada, traz exatamente a mesma palavra de Mateus 28, 19. Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Mentira, né? O próximo ide está no capítulo 8. Capítulo 8, verso 32. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Então, a cena é os endemoniados. Quando Jesus se aproximou dos endemoniados, diz o verso 31, eles pediram, rogaram: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus, então, na sua autoridade, diz: ide. Então eles saem daquele homem, entram nos porcos e afoga os porcos.
Então, você tem aqui o uso da autoridade e a pronúncia ide para a libertação daqueles endemoniados, não para o exercício da missão. Estamos tomando o termo ide em contexto amplo no Evangelho de Mateus. Capítulo de número 9 do mesmo Evangelho, verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Uma cena aqui é a acusação que os líderes judeus estavam fazendo, porque Jesus ele comia com pecadores, sentava à mesa dos pecadores, né, dialogava com os pecadores, recebia os pecadores, publicanos, Que era justamente o cerne da missão dele, a né? missão dele. Ele foi enviado. Imagina se ele não recebesse pecadores, né? Prostitutas, né? Exato. E aí chegaram com essa acusação, verso 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide e aprenda um pouco o que significa misericórdia, eu quero, e não sacrifício. Saem por aí, vão meditando, vão pensando. Capítulo 10, versículo de número 6. Temos o outro, versículos 5 e 6. Temos o outro, ide. O capítulo 10, você já sabe, ele trata do chamado dos discípulos e do envio dos discípulos. Olha lá o versículo 1, capítulo 10, verso 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Verso 5 agora. A estes 12 enviou Jesus. É a mesma coisa que o ide. Dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas. Mas, vírgula, o ide está oculto aqui. Certo? Mas, ide, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Próximo ide, a rigor, tem outras tantas traduções por aí que torna visível o termo ide aqui. Tá? Vocês poderiam fazer essa busca aí. Agora o próximo está colocado em Mateus capítulo 11, versículo 4. 11:4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Qual que é o cenário? João Batista estava preso, diz o verso 2. Aí o que ele fez? Ele chamou os seus discípulos e mandou-os até Jesus, para eles perguntarem se Jesus era de fato o Messias prometido. Ele queria saber, estava preso, ia morrer. E aí os discípulos foram e perguntaram: nosso mestre, João Batista, nos enviou aqui para perguntar para você se você é o Messias mesmo ou não, ou temos que esperar outro. E Jesus disse para eles, o verso 4, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que
vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho do Reino de Deus. E eles então retornam e falam para o Batista. Profecia de Isaías, né? Eles devem lembrar disso. O próximo está no capítulo 20, verso 4. Parábola dos trabalhadores na vinha. Vamos ver o verso 1 primeiro, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Aqui está, ponto de partida. Tá? O dono de uma casa saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Exatamente. Verso 4. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Verso 7, na mesma sequência, verso 7. Responderam-lhe: por que ninguém nos contratou? Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Não vamos entrar nos detalhes, né? Só estou mostrando para vocês aqui o ide panoramicamente no Evangelho de Mateus. Ide vós também para a vinha. Capítulo 21, verso 2. Jesus entra triunfalmente na cidade de Jerusalém. Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-os. Então ele entraria em Jerusalém montado numa jumentinha, em cumprimento de profecias também. E aí foram buscar a jumentinha para ele. Capítulo 22, verso 9. Parábola das bodas, 22, 9. Peguemos o verso 2 primeiro. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Verso 9. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Porque aqueles que foram enviados, eles não quiseram fazer o trabalho. Né? Ou seja, as pessoas não atenderam e agora deveriam ser chamados aqueles que estivessem nos caminhos, nos becos, etc, etc. Capítulo 25, verso 9. Parábola das 10 virgens. As 5 virgens prudentes agora se dirigem às nécias. Verso 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Está sendo colocado aqui a questão do azeite, né? Para que a lamparina pudesse ser acesa. Ide, disseram as prudentes para as nécias. Capítulo de número 26, verso 18. Está chegando a hora dele ser traído, preso, julgado, condenado, morto. Verso 18. E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe:
Mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus, diz o verso 19, lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Capítulo número 28, então, é o último ide do Evangelho. Se até agora nós tivemos ides em âmbitos diferenciados, em contextos diferenciados e menores, já bem. Se até agora a gente teve ides em contextos diferenciados e em âmbitos menores, tá, pequenos, agora nós temos o maior, exclusivo, universal, mundial. Ok? A ideia aqui é que o Evangelho ele preparou um cenário, ides microcósmicos, para chegar no ide macrocósmico. Parece que o cenário é um cenário de 1000 pontes, para chegar na ponte que seria então transposta para uma obra universal. O versículo 19 disse: ide, portanto, fazei discípulos, observe bem, de todas as nações da terra. Quero que vocês trabalhem não apenas aqui na cidade. Quero que vocês trabalhem em todas as nações da terra. E ao fazerem os discípulos, batizem os discípulos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ao fazer isso, diz o verso seguinte, continue ensinando os discípulos a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E então estou convosco. Nesses 3 versículos aqui, nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro, temos o comissionador, aquele que autoriza, Jesus Cristo. Nós temos agora os discípulos amparados na autoridade dele. Na autoridade dele, os discípulos vão fazer novos discípulos, vão batizá-los e vão ensiná-los. Então, o ciclo é interminável. Faça, batize e ensine. Faça, batize e ensine. O termo ensinando pressupõe uma coisa contínua. Agora, para a gente caminhar para o encerramento, eu quero apresentar para vocês 3, pelo menos 3, creio que o tempo vai dar, 3 ideias práticas de sermões baseadas nesses 3 versículos aqui. Tá bem? Vamos dar uma pequenina pausa de 5 minutos para tomar uma água, banheiro e tal, e a gente retoma para apresentar para vocês pelo menos 3 ideias de esboço de sermões para vocês desenvolverem nos estudos particulares de vocês e vocês poderem depois pregar isso no seu devido tempo. Tá bem? Então, 5 minutos a gente retoma aqui. A ressurreição dele. O que é que Deus fez aqui? Deus enviou um anjo do céu para a terra. Esse é o primeiro item. Vem cá, filho.
Vai lá embaixo, na terra. Vai lá, entra no túmulo. E fique lá esperando as mulheres. E depois dirige-se a elas. E diga para elas o que eu vou dizer para você. Esse é o primeiro item. O anjo desceu, todo glorioso, poderoso. Houve um tremor na terra. Os guardas que ali estavam guardando o sepulcro caíram desmaiados, porque era muita glória no anjo. O anjo removeu a pedra e assentou-se sobre ela e ficou ali. O interessante desse versículo é que, assim, por que ele removeu a pedra? Para que as mulheres tivessem acesso. Não necessariamente para Jesus sair. Porque se a gente... Jesus já era filho de Estado. Não, então. E se a gente for parar para ver um detalhe, quando ele apareceu para os discípulos, a Bíblia é clara em dizer assim, sem que alguém tivesse aberto a porta, ele se fez presente entre os discípulos, ou seja... Apareceu, né? Ele apareceu lá entre os discípulos, ou seja, ele não precisava nem que a pedra fosse removida. Tamanha era a divindade dele, né? Então ele tinha esse poder. Agora o anjo removeu a pedra para quê? Para que elas entrassem com mulheres entrassem. Muito bem, o anjo está ali. O anjo foi enviado. Esse é o primeiro item, tá? Deus enviou o anjo. O primeiro item está aqui. É o ide de Deus ao anjo. É a comissão que Deus dá ao anjo. Tá? A comissão que Deus dá ao anjo. Ide lá. Ele veio, fez o que tinha que fazer. E agora, no versículo 6 e 7, e um pouquinho mais depois, temos o segundo ide. O anjo disse para as mulheres. Ele, quem é ele? Jesus. Jesus não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Agora o 7, atenção ao termo aí, ó. Ide, certo? O anjo agora diz comissiona as mulheres, ide, pois, depressa, e dizei aos discípulos que ele, Jesus, ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, ao mesmo tempo, correram e anunciaram aos discípulos. Esse é o segundo item. O anjo, que foi comissionado por Deus, agora comissiona as mulheres. Vão depressa até os discípulos, diga para eles que Jesus ressuscitou. E ele está indo lá para Galileia. Ele vai esperar os discípulos lá. O outro evangelho vai dizer que ele lá foi ao Monte das Oliveiras, e lá no pico do monte esperou os discípulos. No versículo de número 9 e 10, encontramos o terceiro item. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Olha que bonito. Elas estavam indo com dois sentimentos no coração: medo e alegria. Medo e alegria, medo e alegria, medo e alegria. Será? Ressuscitou? Será? Tem coisa que é boa demais para ser verdade. Até duvido. Estavam indo. No meio da estrada, quem é que aparece? Jesus apareceu para elas, no meio da estrada. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se,
abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Verso 10. Então Jesus lhes disse: não temais, agora atenção, ide. Amém? Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Ele reforça a comissão do anjo. Quero que vocês tenham plena consciência de que eu ressuscitei mesmo. Diga isso para eles lá. Aí, alegremente, cheia de entusiasmo, elas vão. Já temos 3 itens, né? De Deus para o anjo, do anjo para as mulheres, de Jesus para as mulheres. Agora vamos para o 4, no verso 11. E indo elas, verso 11 e 12. E indo elas, eis que alguns da guarda, observe essa palavrinha, foram à cidade. Você tem aqui um ide voluntário daqueles que viram o anjo e caíram sobre a terra desmaiados. Eles viram a cena sobrenatural. E agora eles decidem voluntariamente ir até a cidade, reunir-se com os líderes que tinham dito para eles guardarem o sepulcro, a dizer-lhes: ele ressuscitou mesmo. Eles foram à cidade para isso, para dizer para os líderes que Jesus havia ressuscitado mesmo. Saíram com esse intuito. É o verso 11. Alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Este é o 4º ide, é o ide voluntário dos guardas. Nós vimos tudo isso, vamos lá contar para eles. E foram e contaram tudo o que havia acontecido. Agora, temos o outro ide, só que é o ide maléfico, diabólico, contrário, inverso. É o ide das trevas, dos demônios, é o ide do inferno, é o ide para boicotar o ide de Jesus, é o ide do diabo para que a verdade da ressurreição de Cristo não pudesse ser propagada para as nações. É o que vai acontecer aqui no verso 12 em diante. Reunindo-se eles, quem? Os sacerdotes, os líderes. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Agora atenção, verso 13. Recomendando-lhes, dizendo-lhes que dissessem para o povo, para as pessoas, que saíssem no meio do povo e contassem para o povo o seguinte: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Esse é o ide dos sacerdotes. Saem daqui, vão para lá e contem o contrário. E nós vamos tomar providência para que vocês não sofram as consequências. Verso seguinte. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós, quem nós? Sacerdotes, anciãos, parará, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Vamos colocar vocês em segurança. Faça o que estamos mandando. Verso 15. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Fizeram a obra contrária. Inversalmente contrária.
próximo ide, versos 16 e 17. Agora temos o sexto ide. Seguiram, observem os termos, comam as palavras, tá? Meditem nas palavras, saboreiem as palavras, pensem no que estão lendo. Pensem, ó, seguiram os discípulos, os discípulos foram para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns ainda duvidaram. Então eles saem de lá onde eles estavam e agora eles vão até o monte onde Jesus está. Querem ver Jesus. Este é o sexto ide, ao encontro do Mestre. E então o sétimo ide está no verso 19. Mas vamos ler o 18, o 19 e o 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, esse sétimo ide é o ide macrocosmo. Clímax. E eles deveriam ir e anunciar a história que eles viram e que eles experimentaram. A base está exatamente na história de Cristo. O Cristo que nasceu, que viveu, que morreu e que ressuscitou. Vão por aí e façam discípulos baseados na minha história. Essa é a ideia. Batize eles, continue ensinando todas as coisas que eu disse para vocês e eu estou convosco. Muito bem, essa é uma ideia belíssima de sermão, em que você apresenta o texto e o contexto imediato. Tá bem? Não vamos explorar mais do que isso, vamos agora apresentar uma segunda ideia de texto baseado, de sermão baseado no texto e no contexto. Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20 nos dá, pelo menos até onde se observa, 5 destaques importantes que devem ser considerados. 5 ênfases. Essa grande comissão, ela destaca 5 coisas importantes. Então, essa é a segunda ideia que eu vou apresentar para vocês, baseada no texto do 19, mas no seu contexto imediato, 18 e 20. Estão acompanhando o raciocínio? Sim. Então, né? Então, vamos lá. 5 destaques, 5 ênfases nesses 3 versículos aqui. O primeiro destaque está no verso 18, na primeira palavra, Jesus. Tá? Não pregue o verso 19 sem destacar Jesus. Esse é o primeiro destaque. Fale dele. Comece falando dele. Esse Cristo que nasceu, Mateus capítulo 1, que veio do céu, teve um nascimento sobrenatural e foi ungido à vista das multidões,
que realizou a obra tripla de pregação, ensino e libertação. Esse Jesus que morreu na cruz, que foi depositado na sepultura, que ressuscitou e que apareceu para as mulheres e para os discípulos. Fale desse Cristo que é divino pleno. Fale dele como Senhor, como Salvador. Esse é o primeiro destaque dessa grande comissão. Se pudéssemos até florear um pouquinho, diríamos que o primeiro destaque está no comissionador, não no comissionado. Jamais deveremos pregar e ficar somente falando do comissionado, daqueles que vão. Fale do comissionador. O segundo destaque está no ide, na grande comissão mesmo em si. Ide. Isso é um mandamento. Ide. O terceiro destaque está na compreensão. Vocês saem por aí, mas não é para ficar olhando para o céu. Então Jesus ele orienta os discípulos em o que fazer. Então esse terceiro destaque está na compreensão. Eles compreendem o que tem que fazer. E o que é que eles têm que fazer? Fazer discípulos. Nada mais do que isso. Faça novos discípulos. Então essa é a terceira. Essa é a terceira. Faça novos discípulos. Quarta. A quarta está no curso completo da ação deles. Na linha, no curso completo da ação. No curso de suas atividades missionárias, evangelizadoras. O curso da ação deles. Que é batizando. Batize os discípulos. Batizando, 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 batizando. Essa é a ideia. E a quinta está no conforto da presença de Jesus. Conforto da presença de Jesus na vida deles. Se você prestou bem atenção, eu fiz questão de destacar cada palavra com a letra C. Fica mais fácil para quem ouve assimilar. Poderia ser outra letra também, não há problema, mas aqui eu sistematizei, organizei, facilitei didaticamente. Primeiro primeira ênfase, primeiro destaque, comissionador. Segundo, comissão. Terceiro, compreensão. Quarto, curso de ação, batizando. 5, conforto da presença de Jesus. Você meditando no texto, pode ser que você encontre mais, tomara que encontre. Né? Sempre tem coisas a serem exploradas. Agora, terceira e última ideia para vocês aqui, Mateus 28, 19 e 20. É a ideia da natureza universal da grande comissão. A
natureza universal da grande comissão. Enquanto as outras comissões têm natureza menor, pequena, aqui você tem uma coisa mais ampla, universal. A natureza universal da grande comissão. Vamos dar 5 destaques. Primeiro, está na palavrinha toda a autoridade. Percebe? Ó, toda, total, pleno. Tá? Jesus disse, toda a autoridade eu recebi. Esse é um conceito genérico, amplo, pleno, macro. Toda autoridade. Toda autoridade. O segundo conceito da natureza universal da grande comissão está debaixo da palavrinha todas também. Todas as nações. Lá no versículo de número 19, no meio dele. Fazer discípulo de todas as nações. Todas as nações. Natureza universal da grande comissão. Toda autoridade. Todas as nações. A missão de Deus é para todas as nações da terra. Terceiro, embora a palavrinha toda não está presente nesse terceiro conceito, mas ela está oculta aí. Toda divindade, aqueles que são feitos discípulos, precisam ser batizados na totalidade de Deus. Pegaram a ideia? Não. Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que é feito discípulo precisa ser batizado na totalidade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então esse terceiro conceito é toda divindade. Aí você pode colocar em parênteses, Pai, Filho e Espírito Santo, né? 4. Todas as coisas, ou seja, os novos discípulos precisam guardar todas as coisas. Está lá no verso 20. Ensine os novos discípulos a guardarem todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Isso remete a todo o ensino. Claro que nem todos vão memorizar, não é isso. Mas é compreender todo o ensino de Cristo. Portanto, é uma vida. Por isso que o verso 20 começa com o termo ensinando-os. É um ciclo sem fim. Ele tem que compreender durante toda a sua vida o que Jesus ensinou. 4. Quinto. Todos os dias. Então você tem esse conceito da onipresença de Jesus na vida dos seus comissionados. Tá? Todos os dias, até a consumação. A natureza universal da grande comissão está colocada debaixo de 5 expressões. Toda, 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 toda.
Agora, para a gente fechar tudo, apareceu o reino das trevas e também elaborou a sua grande comissão universal. Para contrafazer a obra universal de Cristo. E o Apocalipse esboça isso de maneira bem visível. Não vamos entrar nos detalhes, apenas ler o que a trindade do mal pensou, inaugurou e está em curso de ação para que a grande comissão do Mestre não tenha êxito na terra. Veja comigo Apocalipse capítulo 13. Não temos o objetivo aqui de explicar Apocalipse 13. Não é esse o objetivo. Mas de pegar a ideia da trindade do mal. 13, de 1 em diante. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, atenção, apareceu a figura do dragão. O dragão deu para a besta que subiu do mar o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão é uma figura para o diabo mesmo, que agora concede poder, trono e grande autoridade à besta, ao reino da besta, para que esse reino bestial faça uma obra universal na terra. Verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Agora atenção. E toda a terra, olha o conceito universal. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, que recebeu do dragão trono, autoridade e poder. Verso 4. E o que a terra inteira faz? E adoraram o dragão, a fonte, que havia dado o poder, a autoridade. A terra adora o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Sim, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda, observe, autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Não é o mesmo cenário de Mateus 28, quando fala da totalidade? Só que aqui você tem questão inversa. Não querem que a terra adore a Deus por meio de Cristo, mas sim o dragão por meio da besta. Verso 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Do verso 11 em diante aparece uma outra besta, que também recebe do dragão autoridade. Verso 11.
Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes, observe, adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais. Também opera grandes sinais. Como Jesus, como os discípulos de Jesus. Agora, esta besta da terra, em homenagem à besta do mar, para a glória do dragão, também faz sinais. Opera maravilhas, até mesmo o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. 14. Seduz os habitantes da terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Percebe aí o conceito universal também? Depois vocês podem pesquisar e debulhar o capítulo 13. Não vamos fazer isso agora, só quero mostrar o conceito universal da trindade do mal, executando uma obra para que a obra verdadeira de Jesus não tenha êxito. Jesus dá autoridade para os seus e Satanás para os dele. Sim, essa ideia. Há um grande conflito entre o bem e o mal sobre a terra. 2 caminhos, 2 reinos. Aí está, Mateus capítulo 28, explorado um pouquinho para vocês. Espero que a ideia central possa ser absorvida. Meu objetivo é que você pegue a ideia da aula. Eu fiz tudo isso aí só para chegar num ponto. O ponto é esse. O pregador bíblico, ele tem que ler o texto e o contexto. O contexto imediato e o contexto amplo, para ele entender o que é que está acontecendo. E aí, quando ele vai escrever o sermão dele, organizar o esboço, ele vai ter substância, ele vai ter conteúdo no sermão, ele não vai ficar lá, blá, 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 falando coisas sem sentido. Sabe aquele pregador que fica assim, ó, e fala coisa que não está no texto, e fala, jogando, atirando para todos os lados? Quem pegar, pegou. Esse não é pregador, gente. Nunca foi, nunca será se continuar assim. O pregador bíblico, ele já te dá alguns sinais. Quando ele sobe ao púlpito, ele não sai do púlpito. E não deixa a Bíblia. Ele vai ficar na Bíblia o tempo todo. Naquele texto que ele escolheu, que ele pesquisou, que ele organizou. E tudo que ele falar é da Bíblia. Ele não vai inventar nada. Esse é o pregador bíblico. O resto é conversa fiada. Enganador de auditório. Matador de público. É isso mesmo, cara. Por mais boa intenção que tem, mas ele não sabe. Às vezes ele não sabe. Mas geralmente não sabe, pastor. É. Eu creio que Não, não maioria sabe. das vezes não sabe. Porque eu não tinha essa ideia, essa visão que o senhor está falando aí, desse, Você veio. né? E tem aqueles que contam história, faz a igreja dar risada, não sei o quê, acha que está aprendendo. A igreja acha que está aprendendo. Não está aprendendo a palavra de Deus. Vamos orar, porque nós esperamos o primeiro dia.